Você conhece todos os estados físicos da matéria? Sabe quais são os nomes das transformações? Tu sabia que o gelo, quando tu pressiona ele, ele vira água? Não? Pois se liga nessa aula que eu vou te explicar tudinho. Eu sou o professor Bruno de Castramone e hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Galera, nessa aula nós vamos falar dos principais estados físicos da matéria, vamos falar das características do estado sólido, líquido, gasoso, vamos explicar as transformações de um estado físico no outro, vou mostrar para vocês os principais gráficos de mudança de estado físico e vamos falar do diagrama de fases. Tranquilo? Então, bora lá. O que é o estado físico da matéria? Galera, o estado físico da matéria é como as moléculas e átomos que compõem aquela matéria se organizam e se agrupam. Como assim, professor? Se organizam e se agrupam? Preste atenção. Tem três estados físicos mais comuns para a matéria, certo? Que são o estado sólido, líquido e gasoso. Temos esses três estados físicos. Tranquilo? Sólido, líquido, gasoso. Nesses três estados físicos, a matéria ela vai estar organizada de formas diferentes entre o estado sólido, líquido e gasoso, certo? Essas moléculas, em cada estado, elas vão estar menos, vão estar mais ou menos unidas, certo? Umas às outras. No estado sólido, essa união vai ser maior, no estado líquido, menor, e no estado gasoso, ela é quase nula, certo? Mas a grande diferença está nessa união das moléculas. Tranquilinho? Então, o estado físico da matéria é basicamente como as moléculas se agrupam. Certo, mas como é que essas moléculas ficam no estado sólido? No estado sólido, pessoal, essas moléculas elas ficam muito juntas. No estado sólido, as moléculas ficam muito juntas e tem pouquíssima movimentação. Como assim, professor? Dessa forma. As moléculas estão tão juntas que elas ficam praticamente vibrando no mesmo local, sem se mexer. Certo? Isso faz com que você tenha algumas características específicas para o estado sólido, como, por possuir uma forte atração intermolecular, essa atração intermolecular é o que deixa elas muito juntas, certo? Esse inter aqui significa entre as moléculas, certo? Esse inter significa entre as moléculas, tá bom? Isso dá as propriedades de forma definida. Por isso que os objetos sólidos têm uma forma definida. Se você pegar um dado com um cubo, ele é sólido, ele vai ter a forma de um cubo, certo? Ele vai ter volume definido. Você não consegue, nem que você queira, se você pegar um celular desse, você não consegue comprimi-lo, certo? Ele não muda de volume, ele tem uma forma definida, certo? Ele tem uma forma definida. Beleza? No estado líquido, como é que elas ficam? No estado líquido, as moléculas estão ligadas entre si, certo? Mas com a maior movimentação. No estado líquido, elas continuam ligadas entre si, mas com a maior movimentação. Se comparado a quem? Ao estado sólido. Então, no estado líquido, você vai ver as moléculas da seguinte forma. Elas se movimentando, só que ainda presas, ligadas entre si por forças do quê? Intermoleculares. Elas não conseguem se separar completamente uma das outras. Consequências desse estado. A atração intermolecular aqui, eu vou dizer que ela é média. Ela não é muito forte, certo? Ela é média. Isso vai dar uma característica bacana para o líquido. Ele tem uma forma indefinida. O que é isso ser forma indefinida, professor? É porque se eu pegar esse líquido e colocar num recipiente redondo, adivinha? Esse líquido vai ficar na forma redonda.
Se eu coloco esse líquido agora num recipiente triangular, esse líquido vai adquirir uma forma triangular. Vou pegar aqui, vai ficar com azul. Vai ficar uma forma triangular. Ou seja, o líquido vai adquirir a forma do local em que ele está inserido. Agora, o seu volume ainda é definido. O que é que isso quer dizer? De novo, se você já fez em casa, você pega uma seringa de médico, enche d'água e tenta, segurando a pontinha para a água não sair, tenta apertar o êmbolo, fazer com que a água se comprima. Você vai ver que é impossível, você não vai conseguir. A quantidade de pressão para isso tem que ser muito alta, tá bom? Então, ela tem volume definido, ela não pode ser comprimida ou expandida no estado líquido, beleza? E no estado gasoso? No estado gasoso, as moléculas estão praticamente livres, certo? No estado gasoso, elas estão livres. Ou seja, tem pouquíssima atração intermolecular, certo? Resultando em quê? Numa elevada movimentação. São palavras-chave para você anotar aí. Então, no estado gasoso, eu vou ver essas moléculas, que é um potinho fechado, se movimentando livremente. Se eu abrir esse pote, o gás vai embora, porque não tem nada que o segure ali. Não tem a força de atração entre as moléculas que o segure ali. E tem as propriedades, né? Já que ele tem a atração intermolecular muito baixa, certo? Baixa, ele vai ter duas coisas. A sua forma vai ser indefinida e o seu volume também vai ser indefinido. Forma indefinida já ficou bem claro, né? Aonde o gás estiver, ele vai ocupar todo o lugar que ele se encontra. Então, se esse gás está num recipiente triangular, cilíndrico ou cúbico, esse gás vai estar ocupando todo esse espaço, independente da forma que ele aplique, porque ele tem uma forma indefinida. Agora, o volume é indefinido, principalmente porque ele pode ser comprimido. Ele pode ser comprimido. Ele pode sofrer compressão. Como assim, professor? Eu consigo pegar essa mesma quantidade de matéria e colocar num recipiente menor, ou simplesmente pressioná-la para que ela fique no recipiente menor, certo? Sem afetar drasticamente suas propriedades. Só se eu comprimir muito é que eu vou mudar a propriedade física dela. Mas se a compressão for leve, isso não acontece. Você pode testar em casa de novo. Pega uma seringa, tapa a ponta e aperta. Você vai ver que você consegue fazer o êmbolo pressionar um pouco. Tem um limite, mas você consegue fazer com que ele pressione. Aquela seringa está cheia de gás e você consegue comprimir esse gás. Beleza? Bom, e a matéria muda de estado físico? Muda. Se eu variar a temperatura, certo? Quando eu vario, faço uma variação de temperatura ou de pressão, o estado físico muda. O estado físico muda, certo? É só pensar na água. Quando eu esquento a água, ela vai de gelo para líquido, para vapor. E quando eu esfrio, ela vem de vapor, líquido e gelo, certo? São as transformações. Ou seja, quando eu vario a temperatura, à medida que eu aumento a temperatura, quando eu venho com seta para a direita, eu venho passando do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. E quando eu vario para a esquerda, eu venho fazendo o processo contrário, do gasoso, do líquido para o sólido, quando a temperatura diminui. Só que isso também acontece com a pressão, tá bom? Só que é um pouco diferente. À medida que eu aumento a pressão, se eu fizer essa pressão aumentar, eu vou fazer com que ela venha do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. E quando eu reduzo a pressão, eu vou fazer esse caminho para a direita, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Por que isso, professor? Por causa do seguinte, galera. O estado físico, eu defini lá no começo dessa aula, ele depende de como as moléculas estão agrupadas, beleza? Depende de como as moléculas estão agrupadas.
Se depende de como as moléculas estão agrupadas, se elas estão muito juntas, elas vão estar no estado mais propenso para o sólido. Se estão mais separadas, vão estar com um estado mais propenso para o líquido, gasoso, ok? Então, o que é uma pressão alta? A pressão, ela começa a comprimir. Então, se eu tenho algo muito volumoso, com as moléculas bem espalhadas, à medida que eu vou aumentando a pressão ou reduzindo esse espaço, no fim das contas eu estou diminuindo, aproximando as moléculas. Perceba que elas estão mais próximas do estado sólido, com alta interação intermolecular, do que do estado gasoso, aqui embaixo, com baixa interação intermolecular. Isso aqui acontece à medida que eu aumento a pressão. E quando eu reduzo a pressão, eu faço o contrário. Eu vou afastando para o estado mais livre, tendendo ao estado gasoso. Deu para entender isso? Temperatura é até fácil no nosso dia a dia. Pressão muda um pouco, certo? Quer ver na tua casa isso? Sacode um botijão de gás. O botijão de gás tem um líquido dentro. Você sacode ele aqui, você vai ouvir como se fosse água. Mas não, é o gás sob pressão, que parte dele vai para o estado líquido. E quando você abre a torneira de reduzir a pressão, ele volta para o estado gasoso. Tranquilo? Só que essas mudanças têm nome, tá bom? Quando eu passo do estado líquido para o estado do estado sólido para o estado líquido, certo? Do estado sólido para o estado líquido, eu tenho um processo chamado de fusão. Quando eu faço a passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho um processo chamado de ebulição. Tem outros nomes, tá bom? Evaporação, vaporização e ebulição, tá bom? Quando eu faço o processo inverso, quando eu vou baixando a temperatura ou aumentando a pressão, a passagem do estado gasoso para o líquido é chamada de liquefação, certo? E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Contudo, é possível passar alguns tipos de matéria, de substâncias, direto de um estado sólido para o gasoso, ou vice-versa. Se você já foi num show que tem aquelas fumacinhas, você está vendo fumaça de gelo seco, que é gelo formado a partir do gás carbônico. Quando esse gelo seco entra em contato com a temperatura ambiente, você tem um processo chamado de sublimação. É quando você passa do estado sólido direto para o estado gasoso. E tem outro processo chamado de ressublimação, que é quando eu venho do estado gasoso direto para o sólido. Tranquilo, galera? Então esses são os nomes. Tá bom. Mas essas temperaturas, professor, que eu tenho que fundir um material ou passar ele para ebulição, elas são constantes? Sim. Mas tem um adendo aqui, tá bom? Nas substâncias puras, deixa eu sublinhar isso direito que tá feio. Bora, borrachinha. Nas substâncias puras, sim, as temperaturas de fusão e ebulição são constantes. Isso quer dizer o que, professor? Que água, enquanto congela, se ela for pura, ela congela a 0 graus, e a temperatura não muda mais. Se a água, quando ferve, se ela for pura, ela ferve a 100 graus, e a temperatura não muda mais enquanto ela estiver fervendo. É isso que eu quero dizer. Certo? Essa característica eu posso usar para identificar, adivinha, o tipo de substância. Já que é uma propriedade intrínseca daquele material. Quem funde a 0 graus e ebule a 100 graus é a água. O álcool tem outra temperatura, certo? E isso eu consigo até fazer para dizer se a temperatura, se a substância, certo? Ela é ou não pura. Para saber se ela é pura ou não. Porque se ela for pura, ela vai ter uma temperatura de fusão e ebulição fixa. Se ela for uma mistura, isso vai variar. Te dou um exemplo aqui numa animaçãozinha. A água pura vai fundir, vai ebulir, ferver a 100 graus. O álcool puro a 78,5 graus. O álcool evapora antes da água.
Contudo, o álcool 46, que é o álcool comercial, ele vai ter uma temperatura de ebulição entre 78 e 81 graus. Ou seja, ele provavelmente vai começar a fundir, a ebulir a 78 graus e vai variar até 81 graus. Não é constante. Olha para cá, é 78,5 cravado. É 100 cravado. Aqui você tem uma variação. Por isso eu consigo identificar uma substância pura ou uma mistura por meio da temperatura de ebulição ou fusão. Beleza? E como é que ficam os gráficos de mudança de estado? Bom, para substâncias puras, certo? Para substâncias puras, o gráfico tem constância nas temperaturas de fusão e ebulição. Ou seja, o gráfico vai ficar com essa carinha aqui, ó. Esses pontos aqui, pessoal, são os interstícios sólido, líquido, que é quando ele está fundindo, tem uma mistura de estado sólido e estado líquido, e o interstício líquido, gás, que é quando ele está passando do estado líquido para o estado gasoso, do estado sólido para o estado líquido. Nesse ponto aqui, a temperatura é constante, 0 graus. Nesse ponto aqui, a temperatura é constante, 100 graus. Para a água, tá bom? Isso vai mudar dependendo da substância que você estiver trabalhando. Quando eu tenho mistura, a coisa muda de figura. Existe não agora uma temperatura constante, e sim uma faixa de temperatura. Certo? Uma faixa de temperatura. Como é que vai ficar no gráfico? Deixa eu te mostrar. Aquele interstício lá que eu mostrei no slide anterior, de sólido líquido e líquido gás, agora ele tem uma faixa. Ó. Ele começa numa temperatura e termina em outra. O declive, o aclive da curva de subida de temperatura é diferente. Mas ele começa numa e termina em outra temperatura. Certo? Isso é o que eu chamo de faixa. Tanto faixa de fusão, como faixa de ebulição. Beleza, galera? Aí eu tenho duas misturas que têm os nomes bonitinhos, que são as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Certo? O que são isso? Pessoal, começando pela eutética. A mistura eutética é uma mistura que possui o ponto de fusão constante. Lembra que na mistura ele tem que ter uma faixa? Só que na mistura eutética, esse ponto de fusão é constante. Igualzinho a uma substância pura, certo? No gráfico vai ficar assim, ó. Aqui no interstício sólido-líquido, a temperatura é constante, ela não muda. Temperatura de fusão. Agora, no interstício líquido-gás, ela é uma faixa. Ela começa numa temperatura, termina em outra temperatura. Mistura eutética. Anota aí. Tá bom? E a azeotrópica? A azeotrópica, as misturas azeotrópicas, o ponto de ebulição é constante. Certo? Azeotrópica, o ponto de ebulição é que é constante. Ou seja, onde é que vai ser constante? Aqui no interstício gás líquido. Aqui no interstício líquido gás. Eu vou ter constância. Aqui no interstício sólido líquido, ela vai ser, de novo, uma faixa. Ou seja, quem vai ser constante aqui é a temperatura de ebulição. Tá bom? E aqui eu vou ter uma faixa de fusão. Tranquilo? Isso aqui é a mistura. Anote azeotrópica. Certo? Azeotrópica.
Beleza. Mas o que é um diagrama de fase, professor? Pessoal, um diagrama de fases é um gráfico que vai associar variações de estado com a temperatura e a pressão. Isso simultaneamente, tá bom? Olha aqui o gráfico. O gráfico do diagrama de fases, como eu disse para vocês, ele vai associar temperatura juntamente com pressão. Temperatura e pressão, certo? Então, o que eu tenho, basicamente é isso. Eu tenho toda essa região, que é o estado sólido puro. Essa região, que é o estado sólido puro. Eu tenho essa região aqui em rosa, que é o estado líquido. Eu tenho essa região aqui em amarelo, que é o estado vapor. Certo? Essas retas aqui são os interstícios. Sólido vapor, sólido líquido e líquido vapor. Certo? Lá naquele gráfico que eu mostrei no slide anterior, aqueles pontinhos em que se a substância for pura, as temperaturas são constantes de variação, de mudança de estado. Certo? Então, na pressão constante, um ATM, por exemplo, à medida que eu vou saindo de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta, eu vou fazendo com que essas moléculas se movam mais rapidamente, aumente a temperatura, e passem do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado vapor. Certo? Beleza? Bom, se eu faço o contrário, se eu agora fixo a minha temperatura e aumento a minha pressão, certo? Pressão mais baixa para uma pressão mais alta, com temperatura constante, eu vou sair agora do estado vapor para o estado sólido e do estado líquido, desculpa, do estado vapor para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido. De novo, estou comprimindo, estou juntando as moléculas, estou deixando ela no estado mais condensado. Beleza. O que vale mais eu falar do diagrama de fases, além disso? O diagrama de fases, ele vai te indicar a temperatura, certo? A temperatura aqui, em que você não consegue mais passar para mudar o estado aumentando a pressão. Certo? Por mais que você comprima, acima de uma dada temperatura, esse líquido, ele não vai, essa substância, matéria, não vai mais mudar de fase. Não vai passar por uma fase mais condensada. Ok? E tem pontos importantes, como esse ponto aqui, que eu estou circulando de azul. Certo? Esse ponto é chamado de ponto triplo. Ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto em que eu tenho os três estados físicos ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso, como fosse uma mudança constante de fases, uma variação constante entre essas três fases. Ok? E outro ponto importante é que por mais que a partir da temperatura do estado gasoso eu não consiga mais mudar de fase, se eu aplicar muita pressão, eu faço com que esse meu material, essa minha matéria, entre em um estado chamado supercrítico. Esse estado supercrítico, o teu gás, ele passa a ter propriedades de líquidos, podendo dissolver coisas, e de gás, podendo se difundir por objetos. Que é bem legal, certo? E é usado em várias técnicas de cromatografia. Tranquilo? Então, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês. E por que a água é especial? Pessoal, a água vai ser especial porque, diferente do que eu falei até agora, a água, são propriedades específicas dela. Quando eu aumento a pressão, ela tende a mudar de fase do estado sólido para o estado líquido, certo? É possível, dependendo da temperatura, que a água que está mais condensada no estado sólido, bem condensadinha, quando aumenta a pressão, pode acontecer naquele ponto dela ir para o estado menos condensado, o estado líquido. É por isso que aquela patinação no gelo, aquele pessoal que está patinando, aquela lâminazinha do patins é tão fininha, e com o peso do patinador, ela pressiona o gelo e ele passa para o estado líquido ali no interstício. Aquele interstício ali é como se ela estivesse escorregando no líquido.
e não no gelo. A gente pode até dizer que ela está apaixonando na água, certo? Por que isso acontece, galera? Vou mostrar para vocês dois gráficos aqui, certo? Um para uma substância comum e um para a água. A diferença está aqui, ó, nessa barra aqui, ó. Repara que para uma substância comum, à medida que eu for aumentando a pressão, eu vou passar do estado vapor para o sólido, ou ainda do estado vapor para o estado líquido e depois para o estado sólido. Com a água é diferente. Se eu pegar a mesma temperatura, à medida que eu for aumentando essa pressão, ela vai passar do estado vapor para o estado sólido. Mas à medida que eu continuo aumentando, eu passo de novo. O gelo volta a virar água. Então, o vapor vira gelo e o gelo vira água por causa da pressão. Isso já não acontece aqui. Se eu olhar para esse gráfico aqui, de uma substância comum, sem ser a água, o vapor vira sólido e mal, ele não volta por mais que aumente a pressão a ser líquido novamente. Com a água tem essa reviravolta. Beleza? E agora,